Oi pessoal, aqui é a Carol do Travessa do Livro e no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês sobre um livro que eu amei muito e eu quero indicar pra vocês, então a gente vai ter mais um resenhando aqui no canal. Então, vamos pro vídeo! Então, no vídeo de hoje eu vou falar sobre A Boa Filha, da Karin Slaughter. E eu amo essa autora. Eu li poucos livros dela, na verdade. Esse acho que é o terceiro, mas eu já amo e eu quero ter muitos livros dela. Já coloquei os que faltavam dela na minha wishlist. E por onde começar a falar desse livro? Meu Deus, eu sofri pra botar minha cabeça no lugar e pensar o que seria spoiler e o que não seria. E olha que eu sempre sofri pra diferenciar o que seria spoiler e o que não seria. Mas nesse livro eu sofri mais ainda. Então eu espero que eu não esteja dando nenhum spoiler. Mentira, eu não tô dando nenhum spoiler. Podem ficar tranquilos. Eu preciso avisar de alertas de gatilhos. Esse livro é um pouco pesado, na verdade bastante. E tem algumas cenas que podem ativar alguns gatilhos em algumas pessoas. Então, antes de cair de cara na leitura, é bom dar uma olhada aí no que vai ter pra depois, enfim, ser uma leitura... não ser uma leitura ruim, né? Então eu vou avisar. Agora vamos falar sobre o livro. Já tô falando sobre o livro. A Boa Filha é um thriller policial que se passa em Pikeville, que é uma cidadezinha pequena. Aí a gente vai acompanhar a história de duas irmãs, a Samantha e a Charlotte. A história começa quando elas são adolescentes e elas são filhas do Rusty, que é um advogado de defesa. Ele acreditava que todo e qualquer suposto criminoso tinha direito a uma defesa justa. E é assim que funciona, né? Desde traficantes de drogas, ladrões, assaltantes de banco, até mesmo sequestradores, pedófilos, estupradores, assassinos, qualquer pessoa. Então ele defendia qualquer pessoa. E como vocês podem imaginar, isso não fez com que a família Quinn fosse muito querida na cidade de Pikeville, que era uma cidade pequena, né? Então todo mundo se conhecia. Isso fez com que a família sofresse perseguições e retaliações e, enfim, as meninas sofreram bastante com isso na adolescência. Enfim, eles não eram uma família assim querida, como eu disse. E uma dessas situações em que houve uma retaliação, enfim, a situação acaba saindo do controle. Uma noite que a Sam e a Charlie estão sozinhas em casa com a mãe. Chegam dois homens encapuzados e armados na casa delas. Eles estão procurando pelo Rusty e, como eu disse, tudo sai do controle e a mãe delas acaba sendo assassinada na frente das meninas. E esses homens tentam fazer o mesmo com as meninas, mas elas acabam conseguindo fugir e sobreviver. Mas nesse meio, a Samantha leva um tiro na cabeça, mas ainda assim ela consegue sobreviver, mas isso muda todo o rumo da sua vida. Mais ainda, né? Porque tudo isso que já tinha acontecido já tinha mudado todo o rumo da vida das duas irmãs. Então, isso só somou mais ainda para todos os traumas e marcas que isso ia deixar. E elas acabam crescendo e acabam se separando na vida. E aí elas se reencontram 28 anos depois. Então, 28 anos depois, a gente descobre que a Charlie se tornou uma advogada de defesa e que trabalha junto com o pai. Só que ela pega causas diferentes do pai. Ela não pega causas assim tão chocantes e tão... ela pega causas menores que o pai. Mas enfim, ela acabou seguindo esse mesmo rumo de trabalho que o pai. E ela continua morando em Pikeville. Em uma manhã normal, a Charlie acaba tendo que ir até a escola fundamental da cidade. E enquanto ela tá lá, um crime acaba acontecendo. E ela vai se ver envolvida nessa situação que vai reviver todos os traumas do passado daquela noite horrível da sua adolescência. Uma adolescente vai matar duas pessoas com uma arma e aí tudo vira uma loucura. Cidade pequena vai... Nossa Senhora! É loucura. Como se pode imaginar, todos ficam muito chocados com o que aconteceu. E como também pode se imaginar, o Rusty, o pai da Charlie e da Sam, acaba assumindo o caso de defesa
da menina que matou as duas pessoas. E então, é por causa desse caso e das coisas que são desencadeadas por causa desse caso que a Samantha vai se ver obrigada a voltar pra Pikeville. E aí a gente vai ter o reencontro das duas irmãs. E aí, enquanto vamos acompanhando o desenrolar desse caso, que já é super envolvente, também ficamos presos no drama familiar que sucede a chegada da Sam em Pikeville. E só pela minha cara, eu acho que vocês já conseguem ver que eu adorei o drama familiar. As duas irmãs lidaram com os traumas do passado de formas diferentes. Cada uma encontrou a sua própria maneira de lidar com o que aconteceu naquela noite quando elas eram adolescentes. E isso acabou as levando para caminhos diferentes e elas acabaram se tornando duas estranhas. E o que eu tenho pra dizer, gente, esse livro é muito envolvente, gente. Juro. Quando o foco passou do crime pro drama familiar, eu confesso que eu fiquei um pouco blá. Porque eu queria saber mais sobre o crime. Mas eu mordi a língua, porque eu fiquei tão envolvida na relação das duas irmãs que, gente, eu amei demais esse livro, porque ele tem tudo, ele é completo. Acabou que eu só queria saber mesmo se elas iam se resolver, se elas iam resolver essa situação delas, se elas iam se acertar. E, obviamente, eu também queria saber a resolução do crime, se ia ter uma solução, o que diabos ia acontecer. Só posso dizer que a Karen entregou tudo. Esse livro tem tudo. E já entrou pros favoritos da vida. Eu me arrependi de não ter lido antes, ele tá um tempão parado na minha estante e eu não sei por que eu não li ele antes, afinal eu já tinha visto que ele era muito bom. E realmente ele é muito bom, ele entrega tudo. Eu chorei porque ele é muito emocionante, ele mexe muito com a gente, como eu disse. Como eu falei antes dos alertas de gatilhos, ele tem partes muito pesadas e a gente é impossível não se envolver com a história, não se colocar no lugar dos personagens. Ai, não se transportar pra aquele lugar e não se imaginar nessa história e... Enfim, eu chorei, eu senti o que elas estavam sentindo, meu coração doeu e é isso que pra mim significa um bom livro. Obviamente eu não preciso chorar em todos os bons livros, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Eu amei A Boa Filha e eu recomendo demais. Eu espero que todo mundo que leia consiga passar por cima das cenas fortes que tem aqui e das cenas pesadas e levar o lado bom e a mensagem boa que tem no livro, porque tem sim. Então, a relação das duas irmãs, a relação de pai e filha da Charlie com o Rusty e até mesmo da Sam com o Rusty quando ela volta pra Pikeville. Enfim, gente, eu quero que vocês leiam e descubram por conta própria. Eu amei esse livro. Muito. Por isso que eu tô aqui indicando. E assim, como eu falei, ele tem cenas fortes, mas eu quero dizer assim que eu não acho que ele seja um livro que tenha cenas fortes simplesmente pra chocar o leitor, porque tem muito livro por aí que é cena forte em cima de cena forte, cena chocante, simplesmente por ser chocante pra ficar, oh! Não. Tem uma história por trás, não é uma coisa tipo, vou jogar isso aqui porque é chocante. Não, gente, não é isso. Tem uma história muito boa e muito envolvente e muito emocionante e muito bonita. E, enfim, leiam! Já cadelei todo aqui o livro da Karen, então é isso. Pro vídeo de hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês no próximo vídeo então. Tchau!